A imagem surge através de uma névoa de estática granulada, aquele ruído visual que parece formigar nos olhos. Você aperta o play e o som do motor do videocassete parece lutar contra o tempo, rangendo em um protesto mecânico. Na tela, o ambiente é cinzento, saturado pelo tom amarelado das filmagens industriais dos anos 80 que distorcem as cores naturais. Uma voz técnica, desprovida de qualquer emoção ou humanidade, corta o silêncio do ambiente com uma frieza cortante. Chamada para a residência Souza em 5 segundos. Você olha instintivamente para o relógio digital que corre no canto inferior da tela. O tempo passa em uma precisão matemática assustadora. 1, 2, 3, 4. No 5º segundo exato, o aparelho sobre a mesa do operador toca com aquele ruído metálico estridente e físico que não se ouve mais nas comunicações modernas. Não há erro de cálculo. Não há 1 milissegundo sequer de atraso. É uma sincronia absoluta entre o anúncio e o evento, como se o futuro já tivesse sido processado, carimbado e arquivado antes mesmo de acontecer. Você está completamente sozinho agora. O silêncio da sala apertada no bairro de Santo Amaro, aqui no coração do Recife, é quebrado apenas pelo ritmo irregular do seu próprio fôlego. Ao seu redor, a antiga central telefônica desativada parece um imenso cemitério de tecnologias esquecidas e sonhos analógicos. O ar está pesado, carregado com o cheiro característico de poeira acumulada, papel velho e eletrônicos que sofreram com a ação do mofo e da maresia. Entre pilhas de caixas de papelão que estão se desintegrando pela umidade, você resgatou esse registro interno específico. O rótulo da fita VHS, escrito à mão com uma caligrafia técnica, quadrada e impessoal, dizia apenas: Teste de sincronia, 1987. No início você pensou que fosse apenas um documento institucional monótono, talvez um treinamento para novos funcionários de uma era pré-digital. Mas a cada segundo que a fita avança, a lógica básica da realidade começa a se fragmentar diante dos seus olhos. O vídeo não possui trilha sonora ou qualquer tipo de adorno. Não há edição dinâmica, música de fundo ou cortes rápidos para manter o interesse. O que você ouve é apenas o chiado constante da fita magnética e o som ambiente pesado daquela sala de máquinas capturado há décadas, um eco de engrenagens e ventiladores industriais. Mesmo através da tela antiga, é possível sentir o calor úmido e opressor de Recife. As imagens amareladas transmitem uma sensação de desconforto tátil, como se o suor dos trabalhadores de 1987 ainda estivesse impregnado no plástico da fita que você segura agora. O operador na tela é um homem de meia idade, com óculos de aro grosso e uma expressão de tédio profundo, quase letárgico. Para ele, o impossível parece ser apenas uma rotina burocrática exaustiva, uma métrica de desempenho que precisa ser batida antes do fim do expediente. A fita continua rodando e a tensão aumenta conforme a precisão das previsões se torna cada vez mais perturbadora. O técnico não demonstra a menor surpresa ao antecipar cada movimento do sistema. Com uma caneta esferográfica barata, ele anota nomes completos, números de CPF e endereços precisos segundos antes de a conexão telefônica ser completada mecanicamente. É como se ele estivesse lendo um roteiro da vida alheia, um script onde o livre-arbítrio não existe. Você observa a mão dele deslizando pelo papel, preenchendo os campos com uma velocidade mecânica. É um material bruto, sem os cortes que denunciariam um truque de edição moderno. É puramente institucional, um registro de eficiência técnica que desafia as leis da física e da causalidade. Em um momento de silêncio absoluto na gravação, você sente um leve incômodo, um pigarro súbito que sobe pela sua garganta. Você tosse, um som seco que ecoa na sua sala solitária e vazia. No exato instante em que o som sai da sua boca, o operador na tela interrompe sua escrita.
olha para o lado e tosse exatamente da mesma maneira, com o mesmo ritmo. Um calafrio percorre sua espinha de forma lenta. Você tenta racionalizar, dizendo a si mesmo que é apenas uma coincidência burocrática bizarra, uma sincronia estatística irrelevante. Mas seu coração começa a bater contra as costelas. O registro de voz se torna mais nítido agora. O técnico ajusta o fone de ouvido pesado e, sem olhar para os colegas que passam ao fundo como fantasmas, profere uma sentença calma. Dona Maria vai atender chorando. O telefone toca uma única vez. No segundo toque, a linha é aberta. Do outro lado, uma voz feminina, carregada de uma tristeza profunda e ancestral, atende soluçando convulsivamente. O técnico não altera a expressão. Ele apenas marca uma pequena caixa no formulário e aguarda a próxima chamada. Você tenta encontrar o truque de câmera. Procura por reflexos, por fios, por qualquer sinal de que isso seja uma farsa elaborada. Mas a continuidade da fita é perfeita. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O pânico começa a se instalar de forma definitiva quando você percebe que a fita não está apenas registrando o passado. O operador da fita, que até agora parecia ignorar completamente a existência da câmera, subitamente para o que está fazendo. Ele limpa o suor da testa com as costas da mão, ajusta os óculos e olha diretamente para a lente, rompendo a barreira de décadas. Ele não fala com o supervisor ou com o colega ao lado. Ele diz, com uma clareza aterrorizante, o nome da pessoa que te vendeu esse lote de arquivos empoeirados na semana passada. O seu sangue gela instantaneamente. Como aquele homem, naquele escritório em 1987, poderia saber quem estaria manuseando esses registros hoje? A realidade da sala em Santo Amaro parece começar a vibrar em uma frequência errada, enquanto a imagem granulada do técnico aguarda sua reação, imóvel e paciente, no centro da tela. Os nomes agora surgem em uma sucessão frenética na tela, como se o próprio fluxo do tempo estivesse se compactando dentro daquela estreita faixa de fita magnética. O técnico não tem mais as pausas necessárias para respirar ou ajeitar a postura entre um registro e outro. As chamadas aceleram em um ritmo mecânico que desafia qualquer lógica de processamento humano, mas ele continua ali, imperturbável, anotando cada detalhe com sua caligrafia técnica. Ele está antecipando o tráfego telefônico de uma tarde inteira, no bairro de Santo Amaro, com uma precisão cirúrgica de milissegundos. É uma coreografia invisível de dados que flui através de seus dedos, transformando vidas humanas em meros pontos de conexão em um mapa de cobre e eletricidade. Ao fundo da cena granulada, você observa outros funcionários atravessando o enquadramento da câmera. Eles carregam pilhas de formulários contínuos, trocam bobinas de fita com movimentos bruscos e bocejam. Não há sinal de medo ou espanto em seus rostos cansados. A atmosfera de premonição constante, que faz seu coração disparar agora, não é tratada por eles como um fenômeno sobrenatural ou uma maldição. Para aqueles trabalhadores, saber exatamente quem vai ligar e o que vai dizer antes mesmo do primeiro toque é apenas uma métrica de desempenho opressora, uma tarefa burocrática repetitiva que consome suas energias vitais em turnos de 8 horas. O medo que você sente vem justamente dessa normalidade apática. O horror não reside no impossível, mas no fato de que o futuro já foi devidamente catalogado, carimbado e transformado em estatística por funcionários exaustos há décadas. O técnico murmura sobre problemas graves na rede externa enquanto preenche um relatório. Queda de sinal na rua 13 de Maio. Ele afirma com uma voz monótona, sem sequer levantar a cabeça do papel. O nome da rua ecoa na sua mente como um choque elétrico. Você olha para o lado, através da janela empoeirada do seu pequeno escritório improvisado dentro da antiga central telefônica desativada.
O seu fôlego escapa dos pulmões por um instante. No exato ponto mencionado na gravação de 1987, um poste antigo começa a faiscar violentamente sob o céu carregado de Recife. A fita não está apenas prevendo diálogos humanos. Ela parece estar mapeando a própria decadência física do bairro ao seu redor em tempo real, conectando o passado magnético ao seu presente físico com uma força inevitável. Tomado por um impulso de descrença, você agarra o controle remoto e aperta o botão de retroceder. O ruído da fita sendo tracionada para trás soa como um grito metálico abafado no silêncio da sala. Quando você aperta o play novamente, esperando encontrar uma falha, a cena se repete, mas algo fundamental mudou na imagem. O técnico na tela parece visivelmente mais irritado do que antes. Ele limpa a lente dos seus óculos de aro grosso com um gesto impaciente, como se a sua insistência em pausar e voltar o vídeo estivesse atrapalhando o fluxo de trabalho burocrático dele. É uma sensação agonizante de que você está fisicamente presente naquela sala, atrasando o cronograma de um homem que deveria estar morto, mas que continua operando o sistema. De repente, ocorre o ponto de virada. O técnico anuncia uma chamada de longa distância com uma voz que parece ter perdido qualquer resquício de humanidade. Ele dita, dígito por dígito, um número de telefone celular moderno, com 9 dígitos e o código de área atual. Em 1987, essa tecnologia de telefonia sequer havia sido inventada. A impossibilidade técnica desse fato faz com que suas mãos comecem a tremer. Não há como aquele número existir naquele contexto histórico. O suor frio escorre pela sua nuca, enquanto a lógica do mundo se desintegra diante daquela evidência anacrônica e impossível. Quando o técnico finalmente conecta o cabo e o som do receptor vaza para a gravação, o ar na sala parece congelar instantaneamente. A voz que emana da fita é idêntica à sua. Não é apenas uma semelhança. É a sua própria voz, com cada inflexão e ritmo de fala. O seu eu registrado na fita repete frases exatas que você proferiu hoje cedo, momentos antes de entrar nesta sala de arquivos. Cada palavra dita em voz alta, enquanto você organizava as caixas mofadas, está ali, capturada em uma fita que apodrecia em um depósito muito antes de você nascer. Você começa a se questionar se aquilo que está assistindo é realmente uma gravação convencional de óxido de ferro e plástico. Talvez a fita não contenha apenas imagens fixas, mas seja algo orgânico, uma substância que se molda e reage à presença de quem a observa. A burocracia rígida do registro começa a corroer a sua sanidade, destruindo a fronteira entre o que já aconteceu e o que está acontecendo agora no bairro de Santo Amaro. O técnico na tela para subitamente de anotar. Ele solta a caneta, que rola sobre a mesa metálica com um estalo seco. Ele limpa os óculos uma última vez, olha fixamente para o seu relógio de pulso antigo e diz com uma calma autoritária e gélida: o próximo espectador está exatamente 5 minutos atrasado para a revelação. Com um movimento instintivo de pavor, você olha para o seu próprio relógio. Os números digitais brilham intensamente no escuro da central desativada. São exatamente 22 horas e 14 minutos. A paralisia se instala em seus músculos enquanto o técnico na tela inclina o corpo para a frente, aproximando o rosto da lente de uma maneira que desafia a profundidade bidimensional do monitor. Ele não parece mais um mero fantasma capturado em uma fita de 36 anos atrás. Ele agora parece um juiz onisciente observando sua alma através de um espelho falso. Com uma voz que ignora completamente o ruído da estática constante, ele começa a ditar os números do seu documento de identidade. Um por um, com uma pausa entre cada dígito, ele recita a sequência que define sua existência no presente. O pavor que emana dessa voz monótona não vem de um grito, mas da calma absoluta com que ele manipula informações privadas que não deveriam estar ao seu alcance em 1987.
Ele termina a sequência e espera, com a caneta suspensa sobre o papel, aguardando que você confirme a veracidade do registro para que ele possa carimbar o formulário oficial. Nesse instante, um som corta a atmosfera pesada e úmida da central, desativada em Santo Amaro. Não é o toque do seu celular moderno, que repousa mudo no seu bolso. É um retinido mecânico e metálico vindo de um canto escuro da sala de máquinas. Ali, um aparelho antigo de disco, coberto por camadas de poeira e teias de aranha, começa a ganhar vida de forma impossível. O telefone, que não possui fiação conectada a qualquer rede moderna, vibra com a força de uma eletricidade que parece emanar do próprio chão de concreto frio. Na tela do monitor, o técnico aponta para o seu próprio receptor e um esboço de sorriso burocrático surge em seus lábios pálidos. Ele comanda, com uma autoridade que atravessa as décadas, para que você atenda à chamada imediatamente. Pois este é o registro final 001, o fechamento necessário de um ciclo de sincronia iniciado muito antes do seu nascimento. A compreensão do que está prestes a acontecer atinge você como um golpe físico. Você percebe que se esticar a mão e encostar naquele plástico frio, se pronunciar uma única palavra naquele bocal de baquelite, sua voz deixará de pertencer ao mundo dos vivos e será codificada permanentemente na fita magnética original. Você deixará de ser um observador curioso para se tornar uma estatística, uma chamada capturada para sempre no ruído de fundo daquela central telefônica esquecida. O técnico não está apenas registrando o passado, ele está colhendo o presente para alimentar o arquivo infinito que sustenta a existência daquelas sombras granuladas. Se você atender, o seu eu de agora se tornará um eco de 1987 para sempre. O horror se torna absoluto quando a câmera na fita começa a girar lentamente, revelando um ângulo impossível do escritório onde o técnico trabalha. A imagem distorce, as cores sangram em tons de sépia, e de repente, você vê a si mesmo na tela. Você se vê de costas, sentado em frente ao monitor, na mesma posição em que está agora, com os ombros tensos e a respiração curta. A câmera parece estar instalada dentro da própria parede da central desativada, capturando cada batida acelerada do seu coração em tempo real. O registro está vivo, expandindo-se para fora do televisor e consumindo a realidade física ao seu redor. A sala em Santo Amaro e o escritório do passado estão se fundindo em uma única dimensão de metal, cobre e estática eterna. Em um ato de puro desespero, você avança e puxa o cabo de energia do monitor da parede. A tela se apaga com um estalo seco, deixando apenas um ponto branco que desvanece no centro do vidro escuro. No entanto, o silêncio não retorna. O chiado característico da fita continua a emanar das paredes e do chão, como se a própria estrutura do edifício tivesse se transformado em um imenso gravador magnético. O registro não precisa de eletricidade para continuar sua marcha. Ele se tornou parte da atmosfera de Recife, um segredo enterrado no concreto de Santo Amaro que agora pulsa em sincronia com a sua própria respiração. Este arquivo perturbador faz parte de uma série de registros recuperados das ruínas da Central Santo Amaro. Inscreva-se para garantir que esses dados permaneçam acessíveis ao público e não sejam perdidos. Se este canal for silenciado, o material será enterrado novamente pelas camadas do tempo e as vozes do passado, e possivelmente a sua, serão esquecidas para sempre no ruído magnético das fitas mofadas. Não permita que o arquivo morra no esquecimento.